Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece, podemos todas as coisas. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, tu podes todas as coisas. Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus te fortalece, tu podes todas as coisas. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece e eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece e eu posso todas as coisas. Quero saudar a amada igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saudando minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, em mais um culto da comunidade Portas Abertas. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Graças a Deus. Nós vamos agradecendo a todos que estão conosco nesta noite, a família reunida, a igreja reunida, para ouvir mais uma mensagem da palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Nesse mundo de tanta tribulação, nesse mundo de tantas aflições, mas Jesus diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. E nós, como seus filhos, vamos vencer também. Amém? Eu quero dizer que você pode, a partir de agora, curtir, comentar, compartilhar e oferecer este culto às pessoas que realmente necessitam e que precisam ouvir de Jesus. Nesse mundo, muitas pessoas estão frias, né? O esfriamento espiritual, o que traz muito dissabor, muita angústia, muita depressão às pessoas. E nós, como ministros do Evangelho, nós temos que fazer de tudo para orar por essas pessoas, pela nossa família, pelo Estado, pelo Brasil, e, na verdade, pelo mundo, né? De todas as pessoas que professam a fé cristã e também para que as pessoas que não professam a fé cristã, que sejam convertidas ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, estamos dando graças ao Senhor por esta noite, pela família, pela tua igreja, por tantos benefícios que nós temos recebido do Senhor. Sabemos, Pai, que somos falhos, imperfeitos, pecadores e que nada merecemos, mas vivemos debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós pedimos a tua bênção para essa noite, que o Senhor possa abençoar todas as famílias que estão conosco neste momento e que nós possamos edificar as nossas vidas com a tua palavra. Oramos agradecidos, estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos com um cântico e depois do cântico nós vamos com a mensagem desta noite.
a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça a fonte, da verdade a luz, por teu amor medido lá na cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que eu gostaria de chamar a sua atenção, porque no mundo que nós vivemos, nós temos três situações que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Eu vou falar hoje sobre regras de Deus para a vida cristã, ou seja, mandamentos, decretos de Deus para a vida cristã, que é o real antídoto contra o caos, porque muitas pessoas estão vivendo desta forma, em caos. É uma realidade isso aqui. Então são três pontos que nós vamos destacar: a palavra, né? Os olhos e a mente, ok? Todos nós sabemos que a palavra, ela pode construir como pode também destruir, não é verdade? Nós vamos considerar o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10 e 11. Vocês prestem atenção, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículos 10 e 11. Se você tiver a Bíblia aí, você pode acompanhar, né? Olha o que o apóstolo diz. Nós vamos falar sobre palavra. A palavra tem poder para destruir, mas também para construir e até reconstruir aquilo que foi derrubado. Não é verdade? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. Olha o que o apóstolo está dizendo, que há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Isso quer dizer que
existem muitos idiomas, não é verdade? E esses idiomas as pessoas falam em todo sentido, em todo o mundo, né? Desde a Torre de Babel. Então, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. O que quer dizer? Que qualquer pessoa que fala alguma coisa, essa palavra tem poder, para o bem ou para o mal. Está escrito na Bíblia, né? Mas, olha o que diz o apóstolo: se eu ignorar o sentido da voz, ou seja, se nós não dermos observar o sentido da voz, aquilo que é falado, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Nós temos que entender que a palavra ela tem poder para destruir e para construir, não é verdade? De acordo com aquilo que você ouve, você faz o quê? Uma análise daquilo que você está ouvindo, não é verdade? E quando você fala, também o que pode acontecer? A pessoa que está ouvindo vai fazer uma análise daquilo que você está ouvindo. Nós vamos colaborar com esse texto o que Jó falou aqui no livro de Jó, no capítulo 12 de Jó. Capítulo 12 de Jó. Olha que coisa fantástica, que é o mesmo sentido da palavra de Paulo. 12, capítulo 10 e 11. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Olha o que diz agora no versículo 11. Porventura, o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Quer dizer que tudo que você ouve é como se você estivesse provando. E quando você estiver provando, o que vai acontecer? Você vai fazer realmente análise a respeito das coisas que nós estamos fazendo. Ok? Então, a palavra, vamos repetir novamente para dar um sentido interessante. Palavra, você ouve, você analisa, você verbaliza, a outra pessoa que ouve também analisa. É a palavra, e nós devemos tomar cuidado com isso. Muito bem, agora nós queremos falar sobre os olhos. Tudo aquilo que nós observamos, tudo aquilo que nós vemos, nós sentimos no coração e vai para a nossa mente. Aquilo que você vê, você pode verbalizar, você pode falar. Aquilo que você vê, você pode verbalizar, você pode falar. Olha o que diz. Vocês já ouviram falar sobre o olho gordo? Alguém já ouviu falar sobre o olho gordo? Né? Olho mau. A pessoa está... Olho que joga praga, né? Quando a pessoa tem olho de inveja, né? O olho de raiva, não é verdade? Quando você olha, quando você observa uma pessoa pelo olhar, você sabe mais ou menos o que a pessoa está sentindo, né? Se ela está sorrindo, porque os olhos dizem que sorri. Se realmente a pessoa estiver com raiva, estiver com ciúme, estiver com rancor, os olhos dizem que é o espelho da alma, né? Olha o que diz aqui o Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. O que é a candeia? Aquela que ilumina, não é verdade? De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando você olha com as pessoas com amor, quando você tem esse sentimento no coração, o teu corpo todo se ilumina, não é verdade? Agora diz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Se você tiver um olhar de raiva, de rancor, de ciúmes, de inveja, o teu corpo será trevas. É uma realidade, isso é uma verdade. É uma verdade. Muito bem, então, dois sentidos nós falamos. A palavra que tem poder para fazer o quê? Destruir. Tem. Se a pessoa falar, rogar praga, essas coisas, ela tem poder para destruir. Calúnia, difamação, ela tem esse poder. Mas ela tem poder também para construir e reconstruir, através de boas ações, de boas palavras, de oração, através de palavras de efeito moral, no sentido de elevar a tua alma, o teu coração para Deus e para edificar a vida das pessoas. Não é verdade? Nós falamos sobre os olhos, né? Aquele olho mau, olho gordo. Já falou assim, o pessoal tem um olho traiçoeiro, né? Olhos traiçoeiros, coisa terrível, não é verdade? Conforme diz aqui a palavra de Deus. Mas vamos falar o terceiro ponto, que também é a mente. A mente.
Você verbaliza, você olha, você verbaliza e você coloca na mente. O que o apóstolo Paulo nos relata aqui no livro de Romanos, capítulo 12. Todo mundo conhece esse texto, mas nós vamos considerar um ponto importante que, na verdade, nós temos que pensar muito sobre o que falamos, o que vemos, o que falamos e o que pensamos, né? Capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Muito bem, nós vamos ouvir falar de tantas coisas que estão acontecendo, notícias políticas, notícias interessantes, notícias do cotidiano, né? Notícias de tragédias, notícias de morte, notícias de muita coisa. Nós observamos nas redes de televisão somente notícias ruins. Dificilmente nós encontramos uma notícia boa nos telejornais, só notícia ruim. É desastre aqui, é gente morrendo de Covid, é isso aqui. De repente vem no meio dessas notícias ruins uma notícia boa, onde nós devemos alegrar o nosso coração. Quando ele fala aqui, e não vos conformeis com este mundo, nós não temos que estar conformados com essas coisas que estão acontecendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha esse texto, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muito bem, o que a pessoa fala, você analisa e você faz assim uma análise profunda do que a pessoa está falando, se vai você aproveitar o que ela está falando, se está edificando a sua vida. Porque existe na palavra também as palavras torpe, que são faladas cotidianamente e nós recebemos isso. Mas você guarda, você assume? Não, né? Lógico que não. Você vai edificar a sua vida só com aquilo que você ouve de coisas boas, não é verdade? Muito bem, os olhos, aquilo que você vê, a transformação do seu entendimento também é pelos olhos, é por aquilo que você vê. Você vê quadros bonitos, você vê quadros lindos, você veja coisas bonitas, você admira a natureza, o sol, a chuva, a lua, as estrelas, tudo, né? As pessoas lindas, maravilhosas que chegam à tua presença, que estão brilhando, refletindo Jesus Cristo, você assume isso. Mas as coisas negativas, ruins, você tem que banir do seu entendimento. O que é? Renovação. 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 É renovar diariamente isso. Não é? Para quê? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja muito edificado e livre de pecado, livre de contendas, livre dessa podridão que é esse mundo, né? Então nós temos que falar sobre alguns pontos hoje, sobre as regras especiais de Deus para a nossa vida cristã, que é o antídoto para vencer esse caos de vida que nós estamos passando. O primeiro ponto é a real transformação. Nós vamos ler em Marcos capítulo 12, versículo 8, que transformação é essa? É a transformação muito importante para nossas vidas, que todo mundo conhece essa transformação, mas ninguém aplica, né? Capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 28. Você pode abrir sua Bíblia aí. 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe. Esses escribas questionaram a Jesus Cristo, quiseram colocar Jesus Cristo numa saia justa, vamos dizer assim, né? E Jesus respondeu-lhes, o primeiro de todos os mandamentos ele disse para Israel, ouve Israel, para todos aqueles escribas e todos, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E Jesus acrescenta, e o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de tudo aquilo que está dentro do teu coração. Diz a palavra que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, seu coração tem que estar cheio o quê? De amor, de toda a tua alma, de todas as tuas emoções, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você age, e das suas forças no trabalho secular e também no trabalho espiritual. É o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas que existem nesse mundo. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. O que é muito difícil para muita gente, porque nós vemos e observamos tanto ódio no coração de tantas pessoas, tanta discriminação, tanto preconceito, tanta coisa ruim. Quando nós observamos, às vezes, na televisão, no rádio ou nas notícias das redes sociais, nós observamos que a tragédia habita na família. A sociedade está em perigo, a família está em perigo. Então nós temos que estar o quê? Alicerçados na palavra de Deus. Para quê? Para que Deus possa estar nos orientando através do entendimento, para que possamos falar boas palavras e enxergar apenas as coisas boas para a nossa vida. Eu quero dizer que nós vamos falar agora sobre as emoções que nós convivemos no dia a dia da nossa vida, a realidade sobre as emoções. Primeiro, Deus demonstra suas emoções. No Salmo 106:40, diz a palavra então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Então, o que quer dizer essa palavra tão importante e significativa para as nossas vidas? O que o Salmo disse mesmo? Então se acendeu. O que é se acendeu? Quer dizer, voltou, acendeu. É como se fosse uma chama, um foguinho, uma brasinha que estava lá, de repente a chama subiu. A ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Israel ficou numa situação muito terrível diante de Deus. Muito terrível diante de Deus. Isso prova, esse texto de Salmo, que Deus tem emoção também, abominou. O Salmo 5:5 diz: os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Meu Deus do céu, Deus, Ele observa, diz a palavra, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os ímpios estarão o quê? Recebendo o seu castigo. Odeia todos que praticam a maldade. Odeia, Deus odeia, a emoção de Deus odeia aqueles que praticam a maldade. Então nós temos que pensar na nossa vida, quantas pessoas têm olhos de maldade, quantas pessoas têm olhos de raiva, quantas pessoas têm olhos de inveja também, de querer matar a pessoa. Já ouviram aquela expressão, sangue nos olhos? Fulano de tal tem sangue nos olhos contra fulano de tal. Gente, quantas pessoas vivem odiando as outras pessoas, quebrando o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quebram o mandamento. Deus odeia isso. Lá em Gênesis 6:6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse arrependimento não é o arrependimento, é a rejeição de Deus contra os que fazem mal às pessoas. Mesmo quando antes do dilúvio, aquele povo fazendo aquelas coisas, Deus falou assim, rejeitou aquele povo, tanto é que levantou Noé para salvar a humanidade. Em Êxodo 33:19, Deus disse, porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Significa, amados e amadas, que Deus é misericordioso. A misericórdia dele dura para sempre. Sempre no meio de uma geração tão corrompida, tão terrível, existem pessoas voltadas para Deus. Existe a igreja, salva por Jesus Cristo, que orando incessantemente, dia e noite, buscando esse Deus maravilhoso, pedindo perdão pelas falhas, pelos pecados, porque somos pecadores. Que coisa linda quando nós sentimos que Deus tem o quê? Misericórdia. O que ele disse lá em Êxodo para aquele povo que foi rebelde? Porém, ele disse, eu farei passar. Olha só,
toda a minha bondade por diante de ti. Deus vai à frente, proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Olha que coisa linda. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Espera aí, misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aquele coração contrito, aquele coração de arrependimento sincero, ele vai ter misericórdia de quem tem misericórdia, com as outras pessoas também. E eu me compadecerei de quem eu me compadecer. É Deus que faz tudo isso. A misericórdia dele dura para sempre. Lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 17, estou falando das emoções de Deus, hein? Deus tem emoções. O Senhor Deus, o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se em ti com júbilo. Deus, quando olha para o pecador arrependido, Deus, quando olha para o pecador arrependido, ele tem o quê? Ele exerce a misericórdia dele. Ele compadece, ele sente essas emoções. Porque diz a palavra que Deus não resiste a um coração contrito, um coração arrependido, um coração constrangido. Deus não resiste quando o servo, quando o filho realmente se arrepende de coração, quando ele derrama suas lágrimas e pede perdão, ele se compadece porque ele é um Deus misericordioso. E nós não podemos esquecer que estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, que é o nosso advogado que vai lá. E o Espírito Santo faz o quê? Com gemidos inexprimíveis vai lá nos defender, porque Ele é Deus misericordioso e nós somos servos arrependidos. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha que coisa linda, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu fico maravilhado quando nós temos a oportunidade de ver a palavra de Deus, de que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, perdoador, longânime. Deus, a paciência de Deus conosco é algo que nos surpreende, né? O que Ele quer? Que todos venham a arrepender-se. Todos venham a arrepender-se, todos. Tem muitas pessoas que não querem o arrependimento. Tem muitas pessoas que não estão nem aí com o arrependimento. Fez, está feito e não quer nem saber. Nem lembra que existe Deus. Nem lembra que Jesus é o resgatador, o Salvador, porque muitas pessoas nem aceitaram Jesus como Senhor Salvador. Milhões de pessoas não querem saber de Jesus Cristo, não querem arrepender, não querem nada. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Vamos ler o João 3,16? Quem conhece esse texto, João 3,16, né? A coisa mais linda, esse texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê, nem todos creem. Nem todos creem. Amados e amadas, nossas emoções identificam nossa relação com Deus. As nossas emoções. As nossas emoções. Lá em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deu o quê? Uma emoção ao homem de domínio. Domínio. Mas nós precisamos ter algo muito importante na nossa vida. Precisamos de um balanço emocional. Todo mundo sabe o que é balanço, né? E precisamos da balança emocional. O que é balança? Os prós e os contras. Nós temos que evitar os extremos. Por exemplo, o emocionalismo, a pessoa que se emociona de uma forma simples. Qualquer coisinha se emociona. Qualquer coisinha ela está assim impactada, ou para o bem ou para o mal.
Coisas que nós precisamos tomar muito conta com essas nossas emoções, de repente, de coisas sem fazer uma análise. Tem muitas pessoas que ouvem metade de uma frase, não vê o texto completo, metade de uma frase ela já toma sentido de pré-julgamento das coisas. A emoção mas não terminou a frase. Né? É a mesma coisa que você está assistindo um filme e você já quer saber o final do filme. Né? Ou as pessoas que estão no Netflix, sei lá, correm o filme para ver o final. Para ver o que vai acontecer. Se for um final bom, feliz, a pessoa vai assistir. Agora, se for um final tétrico, terrível, do jeito que ela não quer, ela não assiste mais. Nós somos assim. Nós temos que verificar e temos que ter controle sobre nossas emoções. Antes nós temos que, ao ver, antes de falar, vamos mentalizar para ver realmente o pró ou contra. Algo que pode nos edificar. Sempre nós temos que falar sobre edificação. Outro ponto, estoicismo. A situação que nós vivemos hoje é de que nada importa para nós. As emoções não importam, sentimentos também não, rigidez de princípios morais, extirpação das paixões e aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem atual. Ou seja, estou de boa. Vocês já ouviram essa expressão? Como é que você está? Estou de boa. Isso, estou de boa, é que não está se incomodando com absolutamente nada do que está acontecendo ao seu redor, nem no seu trabalho, nem a sua família. Eu estou de boa, nada me incomoda, né? Nada me incomoda, eu estou numa boa, Como que você está? Estou de boa. Nada me incomoda, não quero saber de nada. Eu não quero saber de nada. Quer dizer, a pessoa tem um sentimento nessa balança das emoções, ela é como se fosse nem balança, é uma gangorra. Uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Outra hora ela está com Cristo, outra hora ela está sem Cristo. Outra hora ela olha bem para a pessoa, outra hora ela olha mal. Outra hora ela fala coisas lindas, maravilhosas, outra hora ela só xinga. Não tem um parâmetro de equilíbrio, não tem equilíbrio. Veja só, Provérbios 14:2 diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vão por uma rua sem saída, mas querem ir por aí, né? Vão para uma rua sem saída. E sabe que ali não tem saída, está escrita a plaquinha lá, sem saída. Mas eu quero ir lá, talvez eu passe por cima do muro. Tem muitas pessoas que são assim, algumas pessoas dizem assim, são sanguíneas, né? Quer dizer, não leva desaforo para casa, pessoa estourada, extremamente nervosa, fala o que não pensa e fala, entendeu? Tem muitas pessoas que são assim, sofrem, e não só elas sofrem, como também faz a família sofrer, família como um todo sofrer. Nós precisamos aprender a lidar com as emoções. Fala para você aí, eu preciso aprender a lidar com minhas emoções. E eu vou falar o porquê eu preciso. Sabe por quê, minhas amadas, meus amados? Porque nem sempre nossos sentimentos são confiáveis. Nem sempre os nossos sentimentos são confiáveis. Às vezes nós pensamos alguma coisa, sentimos alguma coisa, uma paixão desenfreada por alguma coisa, e às vezes ele nos leva ao erro. O sentimento de querer mais sem poder ter. Eu quero, mas não tem condições de ter. As suas emoções vão movimentando o seu intelecto, os seus sentimentos, e você vai tendo um sentimento de revolta contra tudo e contra todos, e passa a ter revolta contra si mesmo. Por que eu não consigo ter o que eu quero? Porque tudo é difícil para mim. Porque as coisas para mim são mais difíceis. Porque existem pessoas que não me ajudam. Por que eu não tenho ajuda do meu pai, da minha mãe, da minha família, do meu patrão, do meu amigo, do meu empregado? Por que ninguém colabora comigo? Por que eu tenho que estar nesse sofrimento? Por que eu tenho que estar apanhando noite e dia? São sentimentos que acabam tomando conta da pessoa e destruindo a pessoa, porque ela fala, ela verbaliza as desgraças que ela está sofrendo. Ela fala para si mesma. Ela às vezes fala sozinha as coisas que ela está sentindo, blasfemando. E fala para outras pessoas também, que às vezes acaba fazendo o quê? Concordando com você. Ah, você falou um negócio, é verdade, você está assim mesmo. Ah, é verdade, você não tem sorte na vida mesmo. Ah, é verdade, a coisa está difícil para você, né? É verdade, você acaba assumindo isso. E ao assumir isso, você está
na mente, nos olhos e falando. É por isso, nossos sentimentos não são confiáveis. Porque corremos risco também de ser o quê? Manipulados. Provérbios 25, 28. O que diz Provérbios 25, 28? Vamos dar uma olhadinha. Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Cadê Provérbios aqui? 25, 28. 25, 28. Como a cidade derribada, como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, ou seja, os seus sentimentos. É como um muro caído. Ele não consegue conter. É como se tivesse seus sentimentos tudo no chão. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Já imaginou um país que não tem exército sendo invadido por outro país? O povo fica à mercê do quê? Do exército inimigo. E acaba fazendo o quê? Sendo escravo. Às vezes nós somos escravos dos nossos sentimentos. Nós observamos, e é um momento para falar sobre isso, quando fala que escravo de sentimento, um homem super apaixonado pela mulher que tem. Super apaixonado, aquela paixão doentia, não sei viver sem você. Há uma separação, a mulher não quer saber mais, porque ele não é uma boa pessoa. Ele é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa terrível, agride ela, bate nela, ela não aguenta mais a situação, separação. E quando vem a separação, vem o ex-parceiro, né, o ex-marido, o ex-companheiro, que acaba por um período de sentimento que ele não consegue controlar, de paixão doentia, perseguir essa mulher durante toda a sua vida, chegando a ameaçá-la, chegando até a matá-la, que é o famoso feminicídio. Quantos acontece por dia? Centenas de milhares no mundo, feminicídio. Esses dias nós observamos na televisão um tal de DJ Ives, que foi postado um vídeo, ele agredindo a esposa de forma cruel, violenta, covarde, na frente da mãe, que não fez absolutamente nada, um bebezinho no berço, ele não se importando com o filho dele no berço, batendo, agredindo, jogando a mulher no chão, vimos pelo vídeo, né? E o motorista dele que não fez nada, absolutamente nada. E depois faz um vídeo querendo pedir desculpa, eu pedi o controle. Por quê? Se ele vinha agredindo ela há muito tempo, até quando estava grávida. Famoso. Foi preso, porque a polícia achou, vendo o vídeo, que ele tinha que ser preso preventivamente, porque ele é um risco para a sociedade. Quantos fazem isso e não são presos? Quantos têm esse sentimento de raiva, sentimento que ele não consegue controlar e que acaba agredindo não somente esposa, filhos, como esse assassino que matou a família inteira. Matou a mulher, matou as duas crianças, uma conseguiu fugir, foi morto pela polícia. Aquele Lázaro que foi perseguido durante mais de 15, 20 dias, o que aconteceu? Matou famílias inteiras, assassino, frio, foi morto pela polícia. Pessoas que não conseguem controlar sentimentos, e aqueles enrustidos, minhas comadres, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, eu vou dizer claramente para vocês, e aqueles que não aparecem na televisão, e aqueles que ficam em casa, como uma mulher que foi denunciar na polícia, os vizinhos chamaram a polícia, ela falou, não vamos denunciar ele. Ela foi massacrada pelo marido, pelo ex-companheiro, na verdade, não quis denunciar. O porquê? Medo dele voltar e matá-la? Medida protetiva protege? Às vezes sim. Então estamos falando o quê? De sentimento que a pessoa não consegue controlar. Gera todas essas tragédias na família. A pessoa se torna uma presa fácil, completamente vulnerável. Por exemplo, já comprou algo que você não queria e também não tinha dinheiro, mas comprou porque foi seduzido e manipulado a comprar?
Muito bem, você vai numa loja, vê lá um produto que você quer, as mulheres gostam muito de sapato e bolsa, né? Mas você não tem o dinheiro suficiente para comprar aquilo que você quer, que você deseja, que seus olhos viram. E você vai na loja e vai na vendedora e procura o preço, vê lá a etiqueta, ou pergunta, escuta, facilita no cartão, faz isso, faz aquilo, mas você não tem o dinheiro suficiente para comprar, mas o seu desejo é tão grande, o seu sentimento de desejo é tão grande que acaba te contaminando, você fica vulnerável a essa situação, pega o celular, liga, olha, tem jeito de você me emprestar tantos reais para mim comprar algo, depois eu te pago? Ah, sim, vou te mandar um Pix, vou te mandar isso. Você não tem, você consegue e você compra e leva. E depois você vai dar um jeito de pagar. Se você não controlar suas emoções, será presa fácil do inimigo. Eu estou falando agora sobre o inimigo espiritual, que pode usar a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, o seu sentimento de desejo que você não consegue controlar. 1 Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigiai. Quando ele fala sede sóbrio, não é de bebida não é de bebida, é de você estar com a cabeça em dia, com seus sentimentos em dia, aflorados, as suas emoções controladas. Né? Orai, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Se você abrir brecha na sua vida, qualquer que seja, o diabo está ali pronto para te atacar. Você é presa fácil de circunstâncias no dia a dia da vida. Presa fácil de outras pessoas. Presa fácil do inimigo de nossas almas. Né? Por quê? Porque preciso aprender a lidar com minhas emoções. Eu faço uma pergunta, por que eu preciso aprender a lidar com minhas emoções? Por que você precisa aprender a lidar com suas emoções? Porque de outra forma não podemos agradar a Deus. Essa é a realidade. Romanos capítulo 8 nos traz algo aqui muito importante. Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 8. 6 e 8 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quando nós inclinamos para a carne, ou seja, aquilo que nós desejamos na carne, um bem, uma pessoa ou qualquer coisa, o que está acontecendo aqui? Porque a inclinação da carne é morte, quer dizer, leva à destruição. Tudo que você pensa em relação à carne, ou seja, ao dia a dia na sua vida carnal, leva à morte. Morte terrível. Não só a morte física, como pode levar também à morte espiritual. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muito bem, então se nós desejarmos muita coisa na carne, no dia a dia da nossa vida, o sentimento que você não consegue controlar de desejo. O desejo pode ser desejo sexual, pode ser desejo material, pode ser desejo de tudo aquilo que você quer e você não vai conseguir ter porque você não tem como ter. Mas será que você não pode ter aquilo que você deseja ter? Conhece aquele ditado que diz querer é poder? Então trabalhe para ter aquilo que você quer. Dê tempo ao tempo para que você consiga aquilo que você deseja, tanto. Mas tem que ver o pró e o contra. Será que aquilo que deseja tanto é bom para a sua vida? Vai te dar felicidade real? Ou uma felicidade aparente que se torna infelicidade? Então nós temos que pensar dessa forma. Afinal, como lidar com as emoções indesejadas? Primeiro ponto, identifique a natureza e a origem. Não é verdade? A natureza e a origem dos seus sentimentos. Você tem que observar aquilo que você quer e deseja, né?
Mas será que vai edificar a sua vida? Será que vai trazer prazer à sua vida? Será que você vai ter condição de manter aquilo que você tanto deseja? Será que a família, as pessoas que convivem com você vão aceitar isso que você deseja? Porque às vezes nós podemos desejar coisas que a família não quer. Existe uma situação que às vezes era do tempo antigo, hoje não tem mais isso, né? Os pais escolhiam com quem a filha ia casar e vice-versa. E às vezes até prometia, quando nascia criança, olha, vai casar com fulano de tal, tal. Aí hoje não existe mais isso. Não existe mais nada disso. Mas ainda existe a essência disso. Qual é a essência disso? A origem disso. Eu quero casar com aquela pessoa, eu quero namorar com aquela pessoa, eu desejo aquela pessoa. Então eu vou fazer de tudo para tê-la para mim, comigo, morar comigo, casar comigo, ter família comigo. Mas às vezes a outra parte não quer. A outra parte não deseja, a outra parte não tem esse sentimento. Então existe aquele conflito de vontades. Eu quero, mas ela não me quer. Conhece aquela música? Quem eu quero não me quer, quem me quer mandou embora. É uma música antiga, mas é uma realidade. Às vezes a pessoa, tem outras pessoas que querem ter um relacionamento com ela, mas ela quer aquela. Mas aquela ela não quer. Então tem que saber a origem, por quê? Para o quê? Para eliminar esses desejos indesejáveis. Que às vezes você quer, mas você tem que fazer uma análise fria. E quem é cristão tem que orar a Deus para que Deus coloque para você aquela pessoa que você vai fazer vida com você, vai ter uma vida edificada em Cristo Jesus com você. Às vezes são coisas materiais. Às vezes as coisas materiais são coisas que são, na verdade, arapucas, armadilhas. Você tem que identificar essas coisas indesejáveis, né? Quem está detrás delas? Quem é que está influenciando? Quem é que está por detrás? Salmo 55 diz, os meus pensamentos me perturbam. Quem disse isso? Davi. E estou atordoado. Duas perguntas importantes, amados. O que realmente estou sentindo? Você tem que pensar realmente, quando você deseja algo que você quer, você tem que pensar, o que realmente estou sentindo a respeito disso que eu quero? É através da oração, é através da busca de Jesus Cristo para que você possa ter o entendimento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. O que realmente estou sentindo, Senhor? Orienta-me. Como disse Davi, a minha alma está atordoada, eu não sei o que eu vou fazer. E você tem que fazer uma pergunta para você mesmo, o que causou esse sentimento? O que causou esse sentimento? O porquê? O que me atraiu? Qual foi a coisa que me chamou a atenção? Nós estamos falando de palavra, dos olhos e das emoções, né? O que me chamou a atenção nisso que eu quero? Se for uma mulher, se for uma moça, o que me atraiu nela? É o corpo dela, os olhos dela, a figura dela, a plástica dela, ou o coração dela? Porque às vezes nós temos que ser como Deus, som do coração. O externo não significa nada para nós, porque Deus sonda o nosso coração, não as aparências. Então, quando nós temos esse sentimento, nós temos que fazer a pergunta mesmo. O que é esse sentimento? O que eu estou sentindo? Né? Você tem que desafiar a motivação dos seus sentimentos. É uma espécie de um desafio que você faz. Como disse o salmista lá no Salmo 26, 2, diz, sonda-me, Senhor, prova-me e examina o meu coração e a minha mente. Permita na sua vida, minha irmã, meu irmão, que o poder remova suas feridas emocionais. Tem que remover. De que maneira eu vou remover? Salmo 109 diz assim, estou ferido no fundo do meu coração. Se o salmista falou tudo isso, passou tudo isso, nós passamos também. Estou ferido no fundo do meu coração. Quantas pessoas hoje estão feridas por causa de sentimentos? Sentimentos de derrota, sentimentos de frustração, sentimento de estar desesperado por algo que não consegue ter. Sentimento de culpa. Quantas pessoas estão com sentimento de culpa? Porque feriu alguém, porque machucou alguém, porque foi indiferente com alguém, porque foi intolerante com alguém.
E o salmista diz, estou ferido no fundo do meu coração, porque você fica ferido. São feridas que ficam no seu coração e que às vezes não passa nada despercebido de você. Você não consegue dormir, você fica com insônia, acorda à noite, o porquê isso acontece comigo? O porquê que eu tenho que sofrer dessa forma? O porquê que eu vivo assim? Eu não quero mais viver assim. Então tem o primeiro passo. O primeiro passo que é o antídoto, quando estamos no caos, ou caminhando para o caos. Entrega nas mãos de Deus. Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos. O que está dizendo essa palavra? Não vos vingueis a vós mesmos. Está dizendo que você não tem que culpar você. Você não tem que se vingar de você. Você não tem que se martirizar. Você não tem que ficar como se fosse, estivesse enfiando alguma coisa em você, martirizando. Sabe aqueles, não sei se vocês já viram aqueles filmes lá na parte da Tailândia, sei lá onde, as pessoas que se sentem culpadas, ela pega um reio, acho que é reio, e começa a bater nas costas. Às vezes fazem procissão também se martirizando, e alguns freis lá naquela região lá, também tiram suas vestes de sacerdote, né, e se martirizam. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque esta está escrito, minha é a vingança. Então a vingança é de Deus, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança é de Deus, você tem que entregar tudo isso que você está sofrendo, essa vida de caos que às vezes você está levando, entrega nas mãos de Deus em oração, seja resignado, esteja contrito no seu coração, esteja realmente fiel a Ele, debruce, ajoelhe, busque a Deus, lembra do sacrifício de Jesus Cristo, você lembra do sacrifício de Jesus Cristo, Ele sofreu tudo na cruz do Calvário por você, por você, por você. Então entregue nas mãos dele, orando, buscando o sentimento que você tem de revolta contra si, contra outras pessoas. Entregue esse sentimento de amor a Jesus Cristo, dizendo, Senhor, o Senhor já disse na cruz do Calvário, tudo está pago, está quitado, então livra-me, Senhor, dessa situação. Lembra-se de Efésios 4:31, que diz, toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. O que nós temos que fazer? É banir da nossa vida esses sentimentos de cólera, de raiva, de ódio. Transformar a nossa mente em sentimentos do quê? De amor. Quando Deus diz lá, Jesus disse, amar a Deus todo o teu coração, de todo o teu entendimento, teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, gente. Nós temos que pensar nisso. É isso que tem que estar na nossa mente. Tem que estar no nosso coração. O versículo diz ainda, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, o perdão é algo tão necessário na nossa vida, porque às vezes tem muitas pessoas que estão tendo uma vida sangrando. O que é sangrando? É bordoada todo dia. Todo dia uma coisa que te incomoda, todo dia uma coisa que te incomoda. Às vezes são pessoas, às vezes são coisas te incomodando, vai te sangrando. É como se você fez uma ferida, cortou uma artéria e essa artéria vai saindo aos pouquinhos o sangue até morrer. Tem muitas pessoas vivendo assim, sangrando. Outras dizem assim, olha, fulano está sofrendo tanto que estão fritando ele. Para fritar o bife. Demora um tempinho, né? É como se você fosse um bife, estivesse na frigideira, as pessoas estão te fritando. Permita que Deus cure suas feridas. Pode ser através de uma pessoa. Como diz lá Provérbios 17:17, em todo tempo, ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Quer dizer, uma pessoa de fora pode ser a opção para você resolver as suas questões, porque ele vai orar com você. Ele vai te ajustar você, trazer você ao trilho. Uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que tem
o temor de Deus e que pode te ajudar. Uma pessoa firme espiritualmente que pode ajudar a te levantar, te dar a mão. O grande amigo Jesus, quando Pedro naufragou andando sobre o mar, Senhor, Senhor, ajuda-me. Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. Por que duvidaste? Não podemos ter dúvida no coração. A dúvida é a ação do diabo na nossa vida e nos destrói. Pode ser pela oração também, quando você realmente se ajoelha e busca a Deus. Salmo 102, 17 diz, e Ele atenderá a oração do desamparado. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. É Deus que está dizendo isso. Como que nós podemos ficar longe dessa palavra? Pode ser através da palavra também. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos relembrar o que nós temos que ter no nosso coração, na nossa vida. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos 22, 30. Através da palavra do amor a Deus. Salmo 119, 111 diz, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Quando nós temos o sentimento de que a palavra de Deus é a coisa principal da nossa vida, somada à oração, o nosso coração contrito, o nosso entendimento, o nosso sentimento de amor a Deus, em primeiro lugar, o nosso sentimento de amor ao próximo, em segundo lugar, o sentimento de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós temos esse sentimento, falar palavras que edificam, palavras de bênção, olhar de amor, olhar de luz, olhar bom, e ter uma mente voltada para Cristo, renovada, com tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra, é a coisa principal para a nossa vida. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar você, sua família, todos que estão conosco neste momento. Nós queremos orar agora e agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Que nós possamos ter palavras de ânimo, de amor, de edificação às pessoas. Que os nossos olhares sejam de alegria, de paz, de amor, Pai. Que a nossa mente seja realmente renovada com tudo aquilo que diz a tua palavra, para que nós possamos agir com o coração voltado para ti. Não um coração de pedra, mas um coração de sangue, fervendo de amor por ti. Ó Pai, eu quero pedir nesta noite que o Senhor abençoe as famílias que estão conosco, que ouviram esta tua palavra, e que nós possamos viver, não dependentes das coisas desse mundo, mas somente dependentes do Senhor, que é a coisa principal da nossa vida, reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo, pela tua misericórdia e pela graça de Jesus para as nossas vidas. Conforte o coração das pessoas que perderam seus entes queridos, Pai. Conforte essas pessoas que estão vivendo um caos, tira-os desse caos, Pai, em nome de Jesus, estamos orando por elas. As pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que estão trabalhando na informalidade, as pessoas que estão desesperadas, pessoas com problemas difíceis econômicos, Pai, tira desse caos, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, restabeleça as finanças, restabeleça a saúde das pessoas queridas, Pai. O Senhor pode todas as coisas porque Tu és Deus. Basta uma palavra do Senhor e elas serão curadas. Ó Deus, nós clamamos agora nesse momento pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente da República com a sua enfermidade. Cure-o, Senhor. Cure-o, Senhor, cure todas as pessoas que precisam de Ti nesse momento, Pai, que estão contritas de coração, com sentimento de amor por Ti e pelo próximo. Ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a vencer os obstáculos, as aflições, as tribulações, as tempestades até a Sua volta. Ó Pai, nós queremos requerer agora, em nome de Jesus, porque Ele diz, está pago, tudo quitado, que o Senhor nos abençoe com provisão,
com prosperidade, com saúde, com alegria, com paz, porque nós precisamos do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, muito obrigado. Este nosso culto é transmitido pelo Face da comunidade Portas Abertas, também pela Rede Interativa News, canal 23 da LigNet, pelo aplicativo redeinterativa.tv.br, também por todas as mídias sociais e também pelo Instagram e YouTube, no site Movidos por Cristo e da comunidade Portas Abertas. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, lembrando que quinta-feira nós temos o culto presencial Quinta com Cristo na comunidade Portas Abertas e no domingo às 18 horas também presencial com toda a biossegurança. A comunidade Portas Abertas fica na Avenida Mato Grosso 1393. Você será bem-vindo com sua família. Fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e até a próxima semana.